velho. Gente, quem tá aí só um instante. Vou esperando eu chegar, tá? Mas nossa, a tua live vai ser muito boa. E aí, velho? Olá! Fiquei um pouquinho nervoso, demorou um pouco pra tu entrar e fiquei. Ixi, será que deu coisa errada? Ah, Falei é alguma coisa. porque eu tava caçando o teu bichinho, teu Instagram. Eu sou bem escondido mesmo, a dificuldade de ser low profile. Eu não entendi, eu pensei que a chamada ia pro fone. Fala de Não novo. foi não? Não foi não? Eu tô aqui, eu tô falando, ó. Não, foi. Tá escutando a furadeira? Não, nem um pouquinho. Ah, pois então tá ótimo. Não. Mas Pode. enfim, depois eu vou fazer a introdução e aí a gente começa a conversar, tá bom? Tá bom. Ok. Boa noite, todo mundo que está aqui. Eu sou o Natan, para quem não sabe, sou agente mobilizador do Projeto Cinema em Movimento. Oi, Mineiro! Oi, boa noite. E aí, o que acontece? Hoje a gente está aqui para fazer uma live, comentar e debater sobre o filme Rio Negro, que é um dos filmes da seleção do Projeto Cinema em Movimento. Quem quiser assistir o filme, ele está disponível na bio da página da MPC Filmes. Quem quiser encontrar, para achar bem fácil, é só ir no meu perfil, tem um perfil, um post de colaboração com eles, e aí vocês encontram lá, tranquilinho, é bem facinho, tem uma senha para colocar, mas é super de boa, acha facinho, assiste facinho. E aí, para fazer esse debate hoje, eu convidei a Rita de Cássia, que é minha amiga, mas é membro do Centro Acadêmico de Comunicação Social, Janaína Silva, e Comunicação Social e Jornalismo, e membro do Movimento de Mulheres Olga Benário, e antes de tudo isso, estudante de jornalismo também. Sim. E aí eu chamei a Rita, porque a Rita é muito inteligente, muito, muito inteligente, ela com mente de titânio, e aí eu chamei ela para a gente conversar. E aí a Rita está me ajudando com o projeto desde que começou, e aí por isso ela é uma pessoa muito especial para mim. Porque desde que quando eu vim, eu fui para o Rio de Janeiro, aí quando eu voltei, eu falei, Rita, me ajuda, velho. E aí ela falou, ajuda sim. E aí estamos aqui até hoje. Ó, começando juntos e terminando juntos, que lindo. Ah, Ah, você esqueceu o coletivo Sueli Rodrigues, mas tá ótimo. e do coletivo Sueli Rodrigues. E Isso, que luta pelas pessoas negras e tem algum pretas. palpitando aí? Tô escutando uma fita. Eu acho que coisa aqui é porque eu tô com um computador aqui abertinho que eu tenho umas coisinhas para ler. Ah, tá bem. Mas aí, pois é. E aí, tu quer fazer como? Tu quer que a gente comece falando um pouco sobre o filme em si e depois a gente fala sobre os temas que ele traz? É Ou bom. pronto, e aí, o que que tu achou? São 1 hora e 40 minutos de documentário, né? Ele é bem denso, só que eu consigo identificar três partes muito tipo, bem definidas Sim. do decorrer dele. Ele inicia com a Batalha da Chibata, né? Que foi em 1910, eu acho. E aí ele dá uma voltinha no tempo, fala do período de escravocrata, índio e tudo. E aí ele volta e passa um bom tempo falando sobre carnaval e samba e tudo que tá envolto disso. E aí ele finaliza bastante com o decorrer da atualidade, acho que de Vargas até agora. E eu assistindo o filme, nossa, de novo, né? Eu já tinha assistido.
são tantos detalhes e são tantos entrevistados no filme. Acho que ele traz, assim, diferentes abordagens e eles conseguiram linkar todas as falas muito bem. Cara, me pega muito esse filme porque ele traz muita informação. E aí eu já assisti ele, tipo, 4 ou 5 vezes. E aí toda vez é uma coisa que eu não prestei atenção. Toda vez é uma coisa que eu não lembrava. Anotaçõezinhas aqui. Muita coisa. E eu senti que eu, em algum momento, eu meio que desliguei, né? Porque, sabe, suposto déficit de atenção. Mas eu tentei pegar o máximo possível. Tem algumas coisas que eu achei muito interessante, algumas falas que eu copiei aqui. E eu acho que, tipo, eu achei que teve bastantes pontos positivos, porque de fato faz uma abordagem bastante descritiva, informativa, de fato. Talvez para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre a luta racial, sobre, tipo, nenhum termo específico, ela vai assistir, ela vai conseguir entender. Mas também tem alguns contras. Não sei se posso falar agora. Vamos deixar os contras para depois? Tá, beleza. Vamos falar primeiro das prós, que é vamos chamar as pessoas para assistir o filme. E aí eu tenho esse filme, ele é muito bom, só que ele não tá no meu primeiro lugar exatamente por conta dos contras, sabe? Mas não vamos falar de contras, vamos falar de coisa boa. Então, eu acho que esse filme ele tem como ele traz um teor muito histórico, ele realmente é um documentário muito histórico, com muitos pontos, inclusive traz muitos jornais da época. Ele trabalha muito com fatos. E aí ele não vai falando tipo assim, olha o movimento negro, como ele existe, pelo que ele luta. Ele vai falando, olha como tem essas pessoas que elas passaram por toda essa injustiça e aí quando elas têm a liberdade para viver o básico, as pessoas vão cada vez mais moendo os direitos dela e aí elas vão lutando por causa disso, né? Pois é, e é uma loucura, tipo assim, é uma loucura. Quando eu tava assistindo, o que eu tava pensando era assim, pra uma pessoa negacionista que não acredita que racismo exista, ela vê um negócio desse, ela vai ficar assim, gente, isso é completamente inventado. Isso aqui foi a Globo que fez. Eu tava pensando, mas é porque o tipo de racismo brasileiro, ele é tão incrustado, ele é tão bem, bem planejado, que de fato parece uma mentira, uma coisa assim de filme. Quando eles falam dos marinheiros da revolta da Chibata, que eles se dão conta, depois de muito sofrimento, depois de muita dor, que a abolição da escravatura já tinha sido aplicada fazia muito tempo e eles ainda continuavam sendo tratados como escravos. E só aí que eles próprios se deram conta, eles se revoltaram. E tipo, o que eu gosto desse primeiro início e que os historiadores, os professores que estão ali falando, eles não trazem isso como uma forma, olha só, como eles foram heróis e como eles foram sagazes, mas eles mostram como esse povo foi levado ao limite de tudo que eles tinham, tanto psicológico quanto os físicos, quanto todos os limites humanos, para eles recorrerem a uma batalha contra uma cidade, né? E eu gosto quando eles falam, mostram o Rio de Janeiro e como esse polo principal do Brasil, de fato, era a capital do Brasil, né? Tudo passava por lá. Teve uma fala aqui. 12 milhões de africanos vieram para a América e 4 milhões vieram para o Rio de Janeiro e 2 milhões permaneceram no Rio de Janeiro, que é um dos primeiros historiadores. Gente, é muita gente. Hoje em dia a gente não acha tanto, né? Porque o desenvolvimento, tipo, a reprodução humana está muito grande, muitas pessoas, mas para aquela época, para uma cidade, que não é tão grande, porque o Rio de Janeiro não é tão grande assim, principalmente antes também, que já era bem menor, eu digo, a região, de fato, onde as pessoas moram. É muita gente.
muito grande a gente, quando a gente desce no avião lá, é gigante nessa cidade que não se acaba mais. Porque tem cidades maiores, sabe? Quando você. Eu digo não demograficamente, porque demograficamente realmente tem muita gente lá, mas de geograficamente mesmo. Em questão de área. Não é tão grande assim. E para ter esse povo todo lá, e voltando à questão da revolta da Chibata, como a mídia da época fez eles elegeram um culpado, que foi o João Cândido, sendo que foi uma revolta coletiva de vários marinheiros. E aí a gente começa a ver as ferramentas que são usadas para mascarar essa dor e essa luta e tudo que eles estavam ali fazendo, né, para se proteger. Mas é meio louco como eles sempre, os historiadores, não os historiadores, mas as pessoas que estão contando a história, elas sempre dão um jeito de colocar uma pessoa como grande influenciadora, como grande mente por trás daquilo tudo. E aí essa pessoa foi lá e inflamou toda essa revolta. Não é que estava todo mundo, não é que estava todo mundo desgostoso, é que essa pessoa foi lá e falou: olha como a gente podia ter mais. E aí, sabe, tipo, veja como era uma pessoa gananciosa que foi lá e inflamou a ganância nos outros, não porque ela queria o mínimo, não porque todo mundo queria o mínimo, é porque ela ali, o chefe que estava, né, que estava inflamando tudo. Pois é, e esse mesmo artifício é usado na história toda. Parece que eu tô lendo, assim, um livro de fantasia da Sarah J. Maas. Não sei se todo mundo que vai entender a referência. Mas é o mesmo plot, o mesmo enredo. Todos os livros do copiou colou. E o que me impressiona é que nada acontece. Não tem uma mudança de pensamento, não das pessoas. Porque a gente observa que quando ele começa a falar sobre a parte do samba, que tem, né? Não é uma coisa escancarada, não é coisa dita, gritada, mas existe essa mudança de percepção do povo que está sendo oprimido. Que, no caso, é a população preta do Rio de Janeiro. Mas eu não vou chegar lá ainda, porque eu gostei muito da parte do samba. E eu acho que tem algumas coisas para falar antes do início do documentário. Eu gosto quando eles falam sobre as casas dos negros, que o Rio se misturava entre a população escravizada, a população de pretos livres, a população... Tem uns nomezinhos que eu não consegui pegar, mas enfim, a população negra é bastante diversificada em situação de social, né? E eu gosto quando eles falam dessas casas como lugares, assim, não só de aquilombamento, quer dizer, principalmente de aquilombamento, e que ela tem diferentes... alguém falou assim, nossa necessidade antes de criar mártires e bodes expiatórios. Pois é. E eu quero dizer uma coisa, não é bom ser mártir, não é bom ser bode expiatório. É muito legal lutar pelas coisas, mas não é bom ser a pessoa que é prejudicada para os outros terem motivo para brigar. Viu? Não é bom. Vamos brigar antes de alguém se prejudicar, é melhor, né? É melhor. Pois é. E aí, falando sobre as casas dos negros, né, no Rio de Janeiro, que eu achei até a fala do historiador que fala sobre isso, acho que foram dois. Meio estranho, que é um senhorzinho. Não vou lembrar o nome dele, é muita gente. Mas quando ele especifica, né, que as casas dos pretos vem de Zungu, e aí ele explica a etimologia da palavra, que vem do Bantu e tudo. E que inicialmente é só uma casa onde eles podem se alimentar, que é a primeira camada. Aí vem que é uma casa de religiosidade, e dali eles conseguem tirar a subsistência deles, porque para além de ser um culto religioso, eles também fazem posições artísticas, eles conseguem arrecadar o dinheiro deles. E aí tem a parte da cura, que antes da religiosidade é o segundo fator, que é o que eu acho mais, assim, tão impressionante como a sapiência,
africana chega no nosso país e ela é cultivada por esse povo e ela é roubada pelo branco. E Então, ela, o tempo todo, eles estão ali tentando incriminar as pessoas que estão fazendo, que estão praticando esse tipo de cura, né? Essa ciência de cura. Inclusive, cara, eu esqueci aquele... um Diga. moço, mas tinha um preto que ele era esse médico, esse doutor, né? No caso, como é que a gente fala? Tem a palavra Curandeiro? melhorzinha. Curandeiro, sim, ele é Vamos esse chamar curandeiro. de médico, que eu acho mais chique. Não, mas é porque é diferente. Olha, vai entender. Tem esse moço que ele é curandeiro e ele foi preso 10 vezes num período de 10 meses por um médico que foi para a Europa estudar e ele não tinha clientela. E esse médico, ele era advogado e ele prendia esse preto curandeiro. Eu gosto de destacar que ele era médico, advogado e jornalista. Ele era os três. O presidente dessa maracutaia todinha para ter cliente, sendo que ele tinha outros 2 empregos. Ele podia muito bem ter trabalhado. E ele continua sem. E eu gosto quando os historiadores destacam o fato de que, apesar de as casas dos pretos, esses antros de cura, cobrarem muito de quem veio de fora, eles ainda assim tinham mais clientela do que os médicos e tinham mais sapiência. E eu acho incrível. Só que aí, em algum momento, todo esse conhecimento que era atribuído a eles foi completamente creditado aos brancos que não tinham clientela, que não tinham credibilidade nenhuma. Pois é, isso lavou minha mente, me explicou. É assim que funciona a apropriação cultural. Olha como é assim. Que é tipo, vamos dizer que tu sabe curar as pessoas com chá de boldo. Aí eu chego lá e eu sou médico e eu sei curar as pessoas abrindo elas. Aí eu descubro que é mais barato eu fazer com chá de boldo. Aí eu chego lá na tua casa e falo assim, olha, querida, só essa presa, tá? Me dê bem essa plantinha aí que eu vou plantar lá na minha casa e agora eu que vou falar. Agora eu que vou dizer que é bom chá de boldo pros outros. E aí não vai mais ser, você não é mais curandeiro, não é mais cura, não é mais, isso é magia e não vai mais ser. Agora é medicina, é ciência. É, né? Imagina. E como de certa forma, esse mesmo pressuposto é utilizado hoje em dia pelas grandes farmacêuticas, né? Mas E vamos vende para muito mais caro e aí enriquece em cima das pessoas doentes. Exatamente, justamente. E Não aí, vamos por esse lugar, não, que a gente, essa discussão vai chegar num lugar que não é para chegar, não, vai tangenciar o tema. Vamos continuar por aqui. tangenciar. Quando ele fala sobre o último patamar, que na fala dele é o mais obscuro, que eu não gosto muito da utilização dessa palavra, mas que é a mais secreta, por assim dizer, aos olhos da polícia e dos governantes, que são as rotas de fuga dos pretos. E como eles conectavam. Peraí, só um minuto. Diga para a edição. E aí, gente, final nos comentários, aí assistindo, quem quiser colaborar um pouco, enquanto a nossa debatedora volta, vamos conversar. Qual a opinião de vocês sobre chá de boldo? Pronto, Vocês já vamos. tudo? Tentei fazer sala, mas eu fiquei nervoso. Tá, eu gostei tipo do lance que ele menciona o chá de boldo como todo. Quer dizer, a maioria dos brasileiros tem esse costume já desde a infância. Ai, tô doente, vou fazer um chá. E a gente não questiona isso, né? Por que a gente é assim? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Todos os nossos, né, costumes vêm de algum lugar e vem desse lugar, essa ancestralidade, tanto preta quanto indígena. E. Pera, depois eu falo do sincretismo. E quando ele fala sobre as rotas de fuga e como passaram um século quase, de 1810 até 1900, até o início de 1900, tentando desmantelar essas casas, essas rotas de fuga, e eles não conseguiam, porque quando uma era destruída, outra surgia. E quão bem articulado era isso. E aí eu me volto pro entendimento de como tudo que era específico e característico da população preta funcionava muito bem porque era feito em comunidade.
era feito em consonância, era feito em partilha e vem dessa, de fato, do aquilombamento e como os opressores não funcionam desse jeito. Eles são completamente individualistas e eles têm uma forma completamente excludente de operar, né? E Nossa, aí eu acho que esse, de fato, é o detalhe que leva todo o resto do documentário, porque ele volta quando é mencionado samba, ele volta quando é... Ah, enfim, vou chegar lá. Eu fiquei emocionada. Ah, tá. Sim. Ai. Vai falando aí, Nathan. tá bom. Eu ia falar que, falando de recorte temporal agora, quando a gente vê na mídia retratada o tempo da escravidão, a gente sempre vê aquele cenário, né? Tipo, fazendas, sítios, um muito longe do outro, e aí, tipo, cidades pequenas, e é muito louco como esse filme mostra já o Rio de Janeiro como uma cidade grande, como uma cidade grande mesmo, e como uma pessoa escravizada podia fugir da fazenda em que ela trabalhava e simplesmente se esconder no meio da cidade que provavelmente não iam encontrar ela. E aí, isso deu uma bugada na minha cabeça, porque eu fiquei, ué, mas dava, mas tipo, tinha cidade, tinha prédio suficiente para pessoa se esconder, e realmente tinha. E aí é aquela história, né? A gente esquece que 1888 foi só 12 anos antes de 1900, né? Que quando a gente pensa em 1800, Muito, a gente muito. pensa fazendas, a gente pensa pissarra, estradas de terra, né? E aí, quando a gente pensa em 1900, a gente já pensa o quê? Carro, prédio, Vargas, a gente já pensa todas essas coisas. E a gente esquece que tá tudo ali, ó. Ó, ali, naquele mesmo lugarzinho. E aí eu acho que o Rio Negro, ele abre muito meus olhos para isso, tipo, para ver como a 1888 tá bem pertinho ali, ó, tá tudo perto. E aí, quando a gente pensa que, pô, não tem nem 150 anos. Sim, eu me lembrei agora quando eles mencionam a guerra do Haiti, como eles tinham medo de acontecer o mesmo no Brasil, né? E aí eu volto aos mecanismos de diáspora deles, de segregação, de tortura tão sofisticados que eles usavam, que eles sabiam que se eles colocassem pessoas do mesmo lugar, assim, que viesse do mesmo lugar da África, do mesmo país, do reino, enfim, eles sabiam que eles iam se juntar e criar rebelião. E aí eles misturavam essas pessoas, às vezes lugares rivais, e eles não atingiam mais do que 40% da população daquele lugar com pessoas pretas. Então eles tinham consciência de tudo que estava acontecendo, que podia acontecer. Tá, e daí a gente percebe que não tem. É um fato isolado. É por acaso, como a gente escuta tanto hoje em dia sobre qualquer coisa, né? Não, é uma coisa bem planejada. O cão é muito bem articulado. Articulado, exatamente. E aí eu Juro. me junto para uma das falas que eu não copiei inteira, que a moça começa dizendo que é muito comparada à forma de segregação que acontece no Brasil, principalmente com os Estados Unidos. Porque tem isso, né? Só que no Brasil o rolê é completamente diferente. Porque lá eles são declaradamente racistas, eles não têm nenhum medo de esconder isso. E aqui é completamente oposto, porque o racismo ele está entremeado desde a profundidade das estruturas, só que ele é completamente silencioso. Isso tem tudo a ver com o fato de a gente ser um país muito miscigenado, né? Começa por aí. Então, se tinha o dono da fazenda e a esposa dele, que era dona da fazenda também, e aí eles têm uma família muito feliz. E aí ele tem 8 filhos diferentes, um com cada um com a escravizada diferente. Aí é complicado, né? Porque às vezes aquela dona queria criar os filhos das escravizadas, como se fosse dela. Muito difícil acontecer, mas é uma coisa que acontecia. E aí lá nos Estados Unidos eles nem miscigenavam, porque já era, né? Eles já se sentiam diferentes de um jeito muito mais distante. Então, não tinha lei para proibir. Tinha lei que proibia a miscigenação.
tinha lei que. A importação dos africanos escravizados foi bem menor para lá do que para cá. Porque Até a porque a forma função de lá como colônia também era diferente, né? a Daqui. colonização aconteceu de uma maneira diferente. Porque lá eles de fato queriam habitar aquela terra porque eles estavam fugindo aos rolês. Aqui a É, gente era. aqui eles realmente só fugiram mesmo, né? Aqui funcionava mesmo só como, sabe, um terreno que você planta, sei lá, feijão, e você vai lá para pegar o feijão. Era exatamente assim. Aí calhou da família real ter que fugir pra cá. Aí. Sim. E eu gosto, voltando à questão do conhecimento que a gente estava falando, quando Ei, eles. Rita, só um instante. Antes de tu voltar, agora que tu falou sobre isso, sobre como o racismo lá era muito mais escancarado e como aqui era muito mais nas entrelinhas, eu queria muito fazer uma referência, que eu tava pensando nisso. É porque eu acho que esse filme, ele se encontra muito, em muitos momentos, com um dos outros filmes da seleção do Cinema em Movimento, que é o Vozes Negras. E aí, quando tu fala disso, eu lembro só da Jurema. Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Enfim, a Jurema, foi vereadora do PT e foi deputada do PT. Esqueci o nome dela, acho que eu não lembro, não vou lembrar, meu Deus. Mas quando ela fala que chamaram ela para ir tipo, numa reunião, num encontro, para falar sobre racismo no Brasil, e ela, tipo, não, gente, mas não tem racismo no Brasil, não. Isso aí vocês estão importando dos Estados Unidos. E aí, pra gente ver como foi uma coisa que ficou muito sutil à plena vista por muitos e muitos anos, tipo, até recentemente. Então, eu queria muito falar disso, perdão. Continue. Obrigado. E eu acho que continua, de certa forma, porque, assim, quando é vendida essa ideia desde que você nasceu e você não tem nenhum acesso a outro tipo de pensamento, você não vai perceber, apesar de você sofrer, né? E você tá sentindo Ainda mais quando não é você que sofre, né? Tem isso também. aí quando não é, enfim. É. E aí já é mais difícil. Voltando para a questão do conhecimento que a gente falou lá, quando é da cura, que eles mencionam que a diáspora, que é a maior diáspora já acontecida na história mundial, foi a do povo africano para os diversos países, né, que eles foram obrigados aí. A diáspora aconteceu não só fisicamente, mas tecnologicamente, na questão do conhecimento cultural e tudo. Como que isso é retirado o tempo todo desse povo, é atribuído a outros e não a eles. E acho que isso aqui mais indigna, sabe? Você nega aquela pessoa na sua existência completamente. E é pior porque isso vai lá no coração da gente, né? A gente fica. Deus quer voltar no tempo para dar um murro neles todos. Sim, acontece. E aí, depois disso, eles começam falando sobre quando o Rio, de fato, teve a sua população nas ruas. Que eu acho interessante, que é quando essa população aparece e se revela uma população diversa e multiétnica. E aí, Amiga, eu diria que nem tão diversa, eu diria que mais preta mesmo, eu diria que bem mais negra. Exatamente. E aí, isso assusta esses republicanos que, no discurso deles, o Brasil republicano ia ser uma coisa, mas a gente sabe que era só a manutenção dos mesmos interesses de sempre, né? Para a mesma classe menor e elitista e tudo de sempre. E aí, eles mencionam o Machado de Assis, que estava em uma dessas aglomerações, que foi a missa. Não me lembro qual é o nome da missa, mas ele estava lá e ele fala na crônica: pela primeira vez eu vi o povo. E eu achei, assim, frases de efeito, né, que chocam as pessoas. Eu fiquei chocada. Porque eu não imaginava que as pessoas não se conheciam. Não conheciam a enormidade do que elas eram. Não conheciam o quanto elas podiam fazer com aquilo. Só que no momento que eles aparecem... O Machado de Assis bem negão. E a gente não lembra, né? As pessoas escondem que o Machado de Assis era um negão. Sim.
E toda vez que eu leio qualquer coisa sobre ele, eu me lembro disso, fica 1000 vezes melhor, sabe? Quando eu descobri que ele era preto, ele se tornou muito mais interessante pra mim. Não me lembro quando foi, mas quando descobri. Porque a gente sabe que pra ele ter conseguir chegar no lugar que ele chegou foi muito mais difícil. E Com toda certeza. E eu não acho vamos que é falar por isso que sobre... até hoje escondem que ele era negro, né? É, né? Que motiva, né? Da esperança. E eles não querem que eles tenham esperança de alguma coisa. Na verdade, querem, mas não querem que seja efetivado. É que nem Jogos Vorazes, né? A chama pode existir, ela só não pode ser muito grande, senão ela queima. Exatamente. E aí eu quero falar uma fala que ela resume exatamente isso que a gente estava falando agora. De alguma maneira, o advento da República vem mobilizado, boa parte, por políticos que querem esvaziar o Rio de Janeiro de poder. E esse espectro, esse medo das oligarquias que não estão habituadas a um contexto urbano grande, de uma cidade grande, quanto mais multiétnica, para os políticos das antigas províncias que se tornam Estado, a multidão é um monstro. E aí eles começam falando sobre Brasília, né? Como a transferência da capital do Brasil, do Eu Rio adoro para esse assunto. é uma ferramenta de fato, controle e afastamento da população, porque eles sabiam que você afasta o povo, você evita revolta, você evita questionamento, você evita a participação de fato dessas pessoas na discussão da democracia e do governo. Gente, E de tudo, de viver. E quando começa a falar sobre isso, que começa a parte higienista, que eles destroem os cortiços, as casas onde a população pobre e preta morava, e empurra esse povo para os morros. Tipo, é como eu disse, tudo é aquela frase, né? O cão é muito bem articulado, gente. Não tem como. Não, e é muito louco, sabe, o que é pensar que realmente, quando a gente, hoje em dia na política, quando a gente ouve falar que existe uma quantidade, um grupo de pessoas que tem interesses muito bem próprios, eu acho que é meio difícil de acreditar. Só que aí quando tu olha para trás e tu vê que essas pessoas existiram e esses interesses foram muito bem conquistados, muito antes da gente sequer nascer. E de um jeito que ninguém nem desconfiou, com uma propaganda muito bem feita, aí dá para entender que hoje em dia as coisas não devem ter mudado, né? Conseguiram fazer uma cidade todinha com a propaganda de que seria a cidade do progresso, a Piltover do Brasil. E aí tudo era só para os brancos separados dos pobres. A Piltover do Brasil, né? Para quem pegou a referência, conseguiu entender. Sim. Mas o que eu queria dizer é como todas essas políticas que eles tomaram estava baseado nesse racismo. Não só o higienismo, a política higienista, eles são uma comissão de melhoramento. E a civilidade. E aí, quando eles expulsam esse povo, aí se eu não me engano, o moço dono dessa política, ele diz, né, que finalmente o Rio civiliza-se. Eu adoro esse. Sim. E é justamente na mesma época que eles financiam a vinda dos europeus para o Rio. E aí tem uma fala que você diz que a capital foi transferida de Salvador para o Rio para fugir da França. E agora eles querem que franceses venham morar no Rio. E como essa política de convidar os europeus para morar aqui, incentivar, não tem nenhum fundamento econômico social, não tem, porque a gente tem uma mão de obra recentemente livre e pronta para trabalhar, mas não encontra emprego. Aí eles falam, venham franceses, entrem na nossa casa e peguem todos os nossos empregos. Sim, e aí um deles fala, né, que o projeto da República é um projeto de embranquecimento e ela acontece de forma física, simbólica e cultural. Porque não era só tornar a população menos preta,
era tirar toda essa cultura que foi instituída desde a base da cidade, que a gente iniciou falando, tanto a questão da cura, os comportamentos, a forma de tudo, e tornar mais branca. Só que é impossível, gente. A cidade foi construída por essas pessoas e em cima dessas pessoas. Com a força das pessoas. Sangue, suor e lágrimas. E o sangue, o suor dessas pessoas. Com os filhos dessas pessoas. E aí entra na minha parte preferida, que é sobre o samba. Quando eles iniciam, gente, eu nunca tinha parado, de fato, nunca tinha parado pra olhar pro samba. Eu tinha noção que, de fato, foi usado como um instrumento de luta, mas não da forma como aconteceu, que eles explicam mais especificadamente voltado para as escolas de samba, né? E eu fiquei no chão quando eu vi. Porque a gente não imagina, né? A gente não... eu acho que o nosso problema é que a gente não pensa nas coisas, no porquê das coisas. E olha que Calma, eu quero nos defender. Eu quero nos defender por um instante. Observe. Rita de Castro, você nasceu aonde? Como é Chique Bahia? Mentira. Na Dona Evangelina Rosa, ali no Teresina. Pronto, nasceu em Teresina, Piauí. Aham. Qual é o bar que a gente chega aqui? Ou que a gente chegou enquanto a gente estava crescendo? Porque, obviamente, a gente era criança, mas os pais da gente andam e passou de vez em quando num bar. Ou então vão ouvir uma música que eles gostam. Qual é a música que eles vão ouvir que é samba? Diariamente. Nenhum, de fato. Tua mãe vai limpar a casa, ela vai ouvir samba? Não. Não, ela vai ouvir forró, né? Axé. Ok, bem aqui. Ok, bem aqui. Sim. E aí, cara, lá em casa a gente só ouvia forró. Forró e música pop. Que mexia ela é uma coisa assim, 8 ou 80. Ou ela tá ali no forró, ou ela tá na calcinha preta, ou ela tá ouvindo a Adele. E aí eu morei com minha mãe e morei com minhas duas tias. A minha mãe ouvia mais música internacional e Sandy Júnior, que ela era fã de Sandy Júnior e Rush. Aí minha outra tia, sertanejo universitário e Lana Del Rey. Cadê o samba? Não tem. Mas quando eu digo nós, não digo... A gente ia pelo forró, mulher. A gente é do Nordeste, a gente gosta do forró, a gente gosta de uma swingueira. A gente tem os nossos próprios ritmos culturais, entendeu? E aí o samba tá tendo muita força recentemente aqui, principalmente aqui em Teresina, eu vejo muito a galera fazendo roda de pagode. Tipo, toda sexta-feira tem pagode na Zona Norte, tem pagode, tem samba. E aí isso é uma coisa que tá crescendo agora. Então, tipo, se tu não tem contato, dificilmente tu vai olhar para aquilo e se perguntar o porquê. Sim, eu entendo. E pronto. E por que, tipo, eu não digo só na questão do samba, mas de toda a estrutura, sabe? Por que tem escola de samba? Por que é que tem? Que é aquele alvoroço todo e o povo vem pro Brasil só pra fazer escola de samba? Por que é? Por que é daquele jeito? Por que tem alas? Por que são vestidas? Por que tem alas específicas das baianas? Por que tem uma porta-bandeira? Entendeu? A gente não sabe, né? Mas você não pergunta. Quer dizer, agora a gente sabe, né? Que a gente assistiu com os documentários, tá bem instruído. E aí, a fala sobre isso, e eles convidam um sambista, né, que ele toca cuíca, que ele vem de uma geração de percussionistas que tocaram em escolas de samba. Eu conheci ele. Tu conheceu? Que chique! Nossa, eu fiquei toda arrepiada na hora que ele começa a tocar. Que ele diz que o samba é a filosofia da cidade. A MPC levou ele, né, pra gente... ele era, tipo, um dos debatedores do Rio Negro. Sim. E aí, foi engraçado porque o filme passou todinho, e aí ele lá, né? Aí quando a gente foi fazer, a gente fez a roda pra conversar, e ele falou, putz, galera, devia ter pensado em casa pra trazer a cuíca, ele não levou a cuíca pra gente ver. Ele não levou a cuíca pra tocar. Mas ele levou a medalha que ele ganhou, porque... eu esqueci, mas ele ganhou um título super importante. Não vou lembrar qual é. Deixa eu devia ter anotado. Mas o importante é que tá lá, tá crescendo. Ele é muito importante. Realmente, ele é muito importante. Ele tá construindo
continuando o legado da família dele. Tá. E nesse momento que eles trazem essas pessoas que de fato trabalham com o samba, com as escolas de samba, que eles trazem produtores e artistas plásticos. E esse povo começa a falar sobre a importância do samba, né? Porque eu confesso que inicialmente eu senti meio que um distanciamento do conteúdo. E aí, quando chega na parte do samba, eles colocam os protagonistas do samba para falar sobre o samba, aí é outra história. Pra mim, é quando muda o Então, documentário. eu sinto que muito no começo a gente se sente muito assistindo aula, né? Tipo, tem um professor e aí ele tá lá falando. E aí depois, quando a gente começa a ver relatos e muito do... Pelo menos pra mim, quando começa a ser falado sobre o porquê de cada coisa, tudo vai ficando mais interessante. E aí quando fala sobre... Principalmente a parte da medicina, a parte da... Quando começa a falar da cidade mesmo, eu vou me aproximando do filme. E aí quando chega no final, eu já tô lá, sabe? Com o Rio Negro eu me senti muito assim. E aí... Sim. Eu acho que tu sentiu uma coisa parecida, né? Sim. E gente, eu fiquei toda vez que aparecia uma pessoa diferente, eu ficava impressionada. Meu Deus do céu. Quantas pessoas eles entrevistaram para fazer esse negócio? E aí a minha mente de editora de vídeo, né, de áudio, que, meu Deus, o trabalho que deu para esse negócio ser editado. Minha filha. Não, e quando tu pensa, quando tu pensa em cenografia, quando tu pensa em edição, quando tu pensa... Não, e aí todo o trabalho com comunicação visual, no sentido de que, tipo, tu já prestou atenção que, dependendo de quem é a pessoa que tá lá, eles vão mudando o fundo? Sim. Cara, isso é o que eu gostei. O que eu achei muito interessante é que eles trazem cenários mais elaborados quando quem tá falando é uma pessoa preta. E quando é uma pessoa branca, é o mais simples possível, sem ficar feio, que eles conseguiram fazer, né? Cara, não, daquela senhora que é todo dourado, que ela tá toda bem vestida, toda linda, juro, esse pra mim, tipo... Hã? Que é a Yala Orixá, que é mãe. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que é que ela fala sobre os avós dela, sobre os pais dela. Isso. Cara... Não, é o outro. É a Helena Teodoro. Não, que ela tá de vermelho. Sim. Pois é. Não vou lembrar o nome, mas eu lembro. Cara, O documentário inicia com a voz dela e termina com a imagem dela. Aí eu não me esqueci. Cara, mas tipo, pô, isso é comunicação, sabe? Tipo, aqui, ó, tudo, sabe tudo. E aí eu acho que, assim, eu sou muito apaixonado por comunicação, e aí tu também, né? E aí eu acho que pra gente que trabalha com isso, ver essa dedicação, esses detalhes, de fato, ele dá uma textura melhor. Tipo, dá uma coisa, sabe? Você não é só aquilo ali por aquilo ali. Teve muita coisa por trás. E eu acho até que quem não sabe, tipo, nomear essas coisas e especificar, mas quando vê, sente isso. Sente essa satisfação, né? Sim. E aí, eu queria trazer aqui uma fala que eu anotei, que eu tive que pausar várias vezes pra anotar, que ela é enorme, mas ela é babadeira. Que é sobre as escolas de samba, né? Que as escolas de samba nascem da experiência de ex-escravizados negros que se encontram numa cidade do Rio de Janeiro que temem em escantear essas pessoas, que temem deixar essas pessoas de lado. E eles se reúnem em grupos, em associações comunitárias, para se afirmarem na cidade a partir dessas organizações e assim desfilar no carnaval e assim se desenvolver e se encontrar como cidadãos. As escolas de samba participam desse processo de construção da cidadania negra desses ex-escravizados no Rio de Janeiro. E eu gosto quando a segunda fala seguinte, se eu não me engano, ele é produtor, que ele fala assim: não há inocência nenhuma na criação das escolas de samba. Aí a gente se assusta. Graças a Deus. Porque ele fala com quase como se fosse um crime, assim, não há inocência nenhuma.
Mas o que eles querem dizer é que tudo teve. Foi um pensamento que aconteceu. Peraí. Cara, eu vou continuar falando contigo, porque eu não sei se tu vai estar ouvindo, mas eu espero que sim. Eu, eu penso que a gente. Ah, ainda bem. A gente falou, a gente passou a live todo dia falando sobre o cão é muito bem articulado, mas sobre quando se junta também é, né? Sim, na verdade a gente falou também, né? Sim, Quando a gente fala da Casa dos Pretos, da sim, a organização, do coletividade, sim. acampamento. Sim, somos muito bem articulados também, mas beneficamente, né? Rita, eu queria puxar o assunto um pouco. Eu queria puxar Vai. um assunto. É porque eu acho que a gente não falou o suficiente sobre isso, e eu acho que quando a gente fala sobre desfiles de escola de samba, sobre carnaval especificamente, eu acho que é importante a gente falar, trazer esse tópico, que é o tópico da religiosidade, e que o filme Tá. me traz muito. Sim. E aí é muito louco pensar sobre como as religiões de matriz africana são tão prejudicadas hoje em dia, as pessoas têm tanto preconceito, que é um preconceito que tem diminuído a passinhos de formiga, mas que, pô, toda semana tem notícia de um centro religioso que foi invadido, quebrado, assaltado, e no final deixaram um livro de outra religião lá. Sim. Né? E aí, quando a gente pensa sobre como muitos e muitos e muitos costumes da nossa sociedade estão embasados em costumes das religiões de matriz africana, dá uma coisinha na cabeça, né? Não dá? Tipo, imagina tu pensar que o carnaval o carnaval segue o mesmo formato da procissão. Eu falo da nossa procissão, da gente que é católico, né? Mas, tipo, segue o mesmo formato. E aí, só que ele tá ali baseado numa festa, que é a mesma festa que se fazia num lugar só isolado, que era um terreiro, e aí que ele pode ser feito na rua. Obviamente, hoje em dia não tem mais, na festa em si, não tem o mesmo sentido, né? Mas, tipo, nas escolas de samba ainda traz tudo isso, como a gente estava falando antes. E, tipo, e como isso é bonito, né? Como é um jeito lindo de deixar a sua cultura, de passar a sua cultura para frente, de expor, de destacar, de evidenciar a sua religiosidade da maneira mais bonita possível, que é a arte, né? E eu queria saber o que tu acha sobre isso. Eu acho incrível. Sinceramente, quando o percussionista vai, né? E ele fala que cada escola de samba tem o seu padroeiro, né? Tanto Ogum quanto. Eles vão falando lá e eu acho que ele é da Salgueiro, né? Não sei. Ou é da. Não, ele não é da Salgueiro, não. Da Mocidade. Ele é da Mocidade, Isso. Que é de Oxóssi. Isso, que é de Oxóssi. E como quando eles estavam iniciando a escola de samba, quando eles receberam um aviso, né, um chamado, que Oxóssi ia ficar muito feliz se eles tocarem o batuque da escola a partir da forma como eles faziam batuque para cultuar Oxóssi. E que cada uma tem o seu. E como, tipo, tem a segunda frase que eu queria falar, que tudo em uma escola de samba é reafirmação de valores negros ancestrais. Que, de fato, da criação, da escolha das cores, que é voltado para as cores dos Exus. Gente, tudo. A gente só fica assim. Tudo. Cada um é um orixá, cada um é um guia. Sim, eu falei Exu, né? Orixá, desculpa. Não, e aí, tudo quando bem. Ok. eles mencionam a memória de sargento de milícias, que na procissão os senhores de engenho colocavam as pretas escravizadas, assim, vestidas de branco no início da procissão, como uma forma de demonstração de poder, né? Olha só, eu tenho mais do que você. E elas iam entoando o canto delas e eles permitiam porque,
deixa, tá bonito, pelo menos. E aí viraram atas baianas, inegavelmente. E aí, como tudo depois disso tem a ver de alguma forma não, de todas as formas, com a expressão e a reafirmação. E é através disso que eles, acho que é até na fala desse moço, quando ele diz que não há inocência nenhuma na criação da escola de samba, que ele diz que poucos anos depois, as pessoas que realizavam esses desfiles estavam sentados com pensadores da cultura governamentais. Então, esse povo que foi expulso de suas casas e capturados, levados para outros lugares, estavam agora, querendo ou não, por mais que o pessoal desgostasse, eles estavam lá junto com eles, pensando sobre isso. E mostrando até hoje a cultura deles. Quer dizer, a nossa cultura, né, agora. A nossa cultura. Rita, Ai, só faltam 8 minutos pra gente completar o tempo da live. não. Pera, falta a última parte. Pois é. E aí, o que acontece? Eu queria que, tipo, se eu ainda tem alguma coisa que tu queira comentar, tipo, tu não quer que fique sem comentar. Fale. Porque, tu lembra que a gente falou que tinha uns prós e contras, e aí eu falei, mais tarde a gente fala os contras. Eu acho que é o tempo de falar, tipo, a hora que eu ia te dar espaço para falar de contras. Mas eu quero ouvir mais prós. Então, se tu ainda tiver prós que tu queira comentar agora, vá. Vou ficar em silêncio, apenas ouvir. Eu acho que eu falei tudo sobre a diversidade de entrevistados. Como os diferentes olhares, no final, de alguma forma, se encontram. Na forma como a questão estética e técnica, a gente já falou, que foi muito bem feito. Eu gosto quando eles convidam personagens externos, que não estão no estúdio, para fazer a leitura de cartas. E que teve a carta lá do João Cândido e da mocinha, até mocinha o nome dela. Gosto, que é de fato a simbologia de tudo que a gente está falando aqui, que é uma baiana, vestida de baiana, e um marinheiro da época de 1920. E o final, quando eles vão ver a bandeira do Brasil. Foi muito bonito. Foi. Cara, eu gostei dos arquivos que eles trouxeram. Foi uma pesquisa bem feita. Bem feita, sim. Que foi muito bem planejado e tudo. O único contra que eu teria é que em alguns momentos se dá privilégio para brancos falarem. Eu percebo que em alguns momentos, principalmente na parte histórica, no início, quem tem predominância de fala são os professores brancos, e não tirando o conhecimento deles. Mas se a gente está fazendo um documentário justamente para, né, enaltecer essa história preta, por que não trouxeram? Mas não é... Gente, com certeza tem. Mas eu acho que, Rita, é aquela mesma coisa que a gente fala sobre a nossa própria universidade, né? A gente está num curso que a gente tem um professor nele. Continua então, essa reafirmação de teorias feitas por brancos o tempo todo. Né? Pois é, eu acho que... a minha visão é que provavelmente os mais influentes, os mais pesquisadores, os que já sabem mais coisa, que já pesquisaram mais a fundo, os que estão há mais tempo pesquisando, obviamente são os que estão com espaço há mais tempo. E a gente sabe quem são. Então... Mas pra mim, eu acho que... Eu não sei. Não sei como fazer entrevista também, né? As entrevistas na íntegra. Mas é a única coisa que eu tenho de fato a reclamar do documentário. Porque de resto ele é muito instrutivo. E apesar dele ser bem extenso, ter quase 2 horas, eu não fiquei cansada assistindo ele. Amigo, eu acho que você é guerreira, porque eu cansei. Todas as vezes que eu assisti, eu terminei e eu sentia que meu cérebro estava aqui, ó. Mas ele é porque eu tava anotando. Muito didático, ele é muito pedagógico, então ele vai ensinando mesmo. E aí eu fico... Eu acho que eu tava anotando nessa segunda vez que eu assisti ele, aí eu não senti tanto. Mas talvez se você estiver assistindo, assim, tipo, descompromissado, talvez sim. Mas já vale a pena, gente.
é conhecimento, né? Vai, assista, é muito bom. E eu só quero terminar com falas que traduzem o que eu tirei do documentário. Que, voltando à questão do afastamento da população da capital, que eles dizem que a gente... Assim... não vou ler essa, não vou ler, porque eu não tô entendendo nada. Sim, nós erramos e continuamos errando em tirar identidades e potencialidade das áreas de periferia e das áreas de municípios da região metropolitana do Rio. Que é quando ela volta e diz que esse expulsamento das pessoas pretas nunca deixou de existir, quando continuou surgindo mais periferias em torno, e a cada vez essa pessoa pobre, preta, está mais longe do seu trabalho, precisa passar mais tempo se deslocando e tendo uma qualidade de vida pior, porque não tem Trabalhando acesso... mais e passando mais tempo no trânsito. Não tem acesso à saúde de qualidade, porque a saúde está no centro, a educação está no centro, está tudo no centro, e onde ela mora não tem. E aí, eu queria muito entender o que eu escrevi, porque eu sei que foi babadeiro. Não importa. Aí a última, que é pra fechar. Vai. Fala. Que é o Rio de Janeiro. Pode falar? Pode. O Rio de Janeiro quis se livrar dos negros ao longo do século XX e continua querendo se livrar dos negros no século XXI. O estado do Rio de Janeiro precisa viver com a sua população negra. E viver com a sua população negra é entender que todas as cidades de desenvolvimento que foram postas desde o começo da sua constituição urbana pós-colonial até os dias de hoje foi para negar, subalternizar e excluir o negro da construção da sua própria cidade, do seu próprio território. E eu acho que ela fecha tudo que a gente discutiu até agora, né? E eu gosto quando um deles fala assim, e isso não foi a população preta que perdeu, foi o Brasil que perdeu. Perdeu potenciais sociais, tecnológicos, científicos, tudo. E aí, Pode chorar. É isso, eu acho que assistam o documentário, tá muito bom, muito bem feito. Mas vamos com coragem, né? A gente já falou que é 1h40, mas se não dá parte no meio, Mas é 1h40 muito bem. Sim, muito bem feitas. Bem recheada de história. Muito bem educativa. Muito se toca em temas muito necessários. Oi, Lídia, boa noite. O tempo já está acabando, né? Então, eu só queria agradecer que tu aceitou participar dessa live. Fiquei muito feliz por estar aqui. Como eu disse no começo, é uma pessoa que me ajudou muito no projeto desde o começo. Foi debatedora em várias sessões. E quando não era debatedora, estava ajudando com outras coisas. Quando não era ajudando em nada, estava lá só assistindo o filme. Então, fiquei muito feliz de poder encerrar esse ciclo contigo, sabe? Então, queria só agradecer mesmo. Quem tiver presente aqui na live e quiser assistir o filme Rio Negro ou qualquer um dos outros filmes, eles estão disponíveis online na bio da MPC Filmes, como eu já falei. Para acessar, é só você procurar a postagem que eu tenho em colaboração com eles aqui no meu perfil, e aí você acha a bio deles lá no Instagram deles, tem um link lá. Bom? Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Rita. E é isso. A gente encerra por aqui. Tchauzinho. Eu não sei se me convida, eu fico assim, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu nunca acho que vai dar certo. Enfim, mas... Fiz matéria por cada um. Ainda bem que você gostou, amigo.